Olá, Habibits! Está no ar mais um episódio aqui do Shakeflix Podcast. O tema de hoje, do episódio de hoje, tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza que você vai ficar até o final. O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia global. E com isso, a gente vai falar sobre mitos, verdades e a realidade do Brasil e Dubai. Será que tem alguma coisa a ver? Então fica até o final. Bom, o vídeo de hoje é sobre tecnologia. Muito você já deve ter percebido, já deve ter passado aí na sua For You, na sua timeline, nas redes sociais, vídeos a respeito de árabes, os Emirates, lá dos Emirados Árabes Unidos, no caso de Dubai. E tenho certeza que você já se encantou com o que você já viu. Aqueles carros ultra mega velozes e tecnológicos, aqueles prédios arranha-céus como Burj Khalifa, que tem mais de 100 andares, que costuma desafiar ali a física, a gravidade da Terra. Como que eles conseguem? Será que o Brasil também seria capaz de fazer algo semelhante? Já comenta aqui nos comentários. Feito isso, para isso eu trouxe aqui um convidado para lá de especial, mas antes deixa eu apresentar aqui o currículo desse convidado. Deixa eu até aqui na cola porque o currículo ele é vasto. Bom, o nosso convidado, ele é graduado em gerenciamento de redes e tem pós-graduação em cibersegurança e direito na internet. Também possui especialização em inteligência artificial e ciências de dados, sem contar também que fez uma passagem, uma especialização também na University of Glasgow, lá na Escócia. Olha, então um currículo top. Com isso, dou boas-vindas aqui ao Paulo Caldas. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Sheik. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar, né? Até agradeço aqui para você ter aberto o espaço na sua agenda, que é bem corrido. Sim. Já começando, já que estamos falando de tecnologia, vocês viram que hoje eu estou com uma camiseta diferente, né? Então aqui são os nossos parceiros aqui do nosso podcast Shakeflix. Dentre eles, nós estamos aqui com o nosso Proton Consulting. E aqui, ó. Quem é esse parceiro? Já aproveitando, já que o tema é sobre tecnologia, Proton Consulting é uma empresa, é uma equipe que domina a tecnologia. Então, se você é empresário, se você quer aprender ou precisa aprender mais sobre tecnologia para ficar aí próximo ao nível do que tem sido usado e utilizado em Dubai, então a equipe do Proton Consulting ele te dá todo o suporte. Então é só você escanear para saber mais o QR Code que está aqui, se você estiver assistindo o nosso podcast através do seu Smart TV. Tem o telefone aqui também na tela, aqui na arte. Entre em contato, agenda e já programe para 2026 aí treinamentos, consultoria, mentoria, que tenho certeza que você vai elevar. Porque a tecnologia chegou, mas não vai largar mais. Então, não, é uma, como diz assim, é uma ida sem volta, tá? Mais uma vez, obrigado, Paulo. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre a questão da tecnologia global, né? Certo. A gente vai tirar mitos e verdades a respeito da tecnologia. Sim. Eu tenho acompanhado bastante, porque eu gosto muito de tecnologia. Não como você, né, que consome tecnologia bastante, mas Sim. não como você, mas eu procuro ficar por dentro das novidades. Uhum. Inclusive, para quem está nos assistindo que está aí pensando em comprar o iPhone novo, né, o iPhone 17. Que tá bombando em vendas, diga-se de passagem, né? Primeiro dia em Dubai tiveram que fechar. Estouro. A Apple teve que fechar a loja em Dubai porque a procura foi insana. Exato. Então, acredito que esse modelo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né, spoiler a respeito disso, o porquê desse surto, essa febre coletiva, Sim. que na minha percepção, eu acho que esse ano está maior do que os anos anteriores. Não sei, eu sou usuário da Apple, do iPhone, mas eu percebo, não sou um fanboy, ainda não estou nesse nível, não quero chegar nesse nível, mas eu percebi que este ano está um pouco fora do normal a procura do planeta em cima desse aparelho aí, né? Então a gente vai desmistificar um pouquinho essa questão do Android, da Apple, né, iOS e tudo mais. Bom, vamos lá. Os mitos. Certo. Né? Os mitos. Vamos começar então
com relação ao Dubai. Vamos falar um pouquinho sobre Dubai, a tecnologia, né? Então, Dubai começou a se destacar há 30 anos atrás. Uhum. E o que chamou a atenção de Dubai foi a questão também da construção do arquipélago, né, das ilhas artificiais, que chamou a atenção do mundo inteiro. Como que a engenharia foi capaz e conseguiu dominar a força da natureza, a força dos oceanos. Porque a gente sabe que, né, contra a força da natureza, não tem como você deter. Você precisa ter ali uma engenharia de ponta, uma tecnologia altamente boa e forte para você suportar, né, a força não só da gravidade, como também da própria natureza. Uhum. Então vem se destacando, né, que chamou atenção. E depois a construção do Burj Khalifa, que é aquele prédio de mais de 100 andares, que virou ponto turístico, né? É ponto turístico, na verdade, de todos os turistas que lá frequentam. Sim. Vamos lá, então. Você acha que existe alguma semelhança entre esses dois mundos, para a gente começar? Tem alguma semelhança? Diz que no Brasil tem a Dubai brasileira, né? Que é a Balneário Camboriú, que estão construindo ali 2 torres enormes. Sim. Será que a tecnologia utilizada para a construtora que está, né, construindo as 2 torres, será que eles foram para Dubai para se inspirar neles? Você acha que o Brasil está acompanhando ou não? Qual seria a sua percepção? Então, novamente, bom dia para a audiência do Shakeflix. Bom dia, Shake. Olha, falar um pouquinho sobre a tecnologia em si, a respeito desses 2 mundos, o que eu posso adiantar já para uma resposta mais prática é que não, o Brasil está muito atrás em questão tecnológica e avanço. O que a gente tem, por exemplo, em Dubai, como você mesmo citou lá, as ilhas, os arquipélagos que foram construídos, para quem não sabe, Dubai, há muito tempo atrás, era areia, é um deserto, ele está no meio de um deserto. E eles conseguiram, através ali de uma engenharia, ou seja, de vários estudos e técnicas, etc., construir uma cidade onde agora ela é rodeada por água salgada, né? Então eles construíram várias ilhas ali dentro. Se você parar para pensar, quanto tempo o Brasil está sofrendo, por exemplo, com enchente. Uhum. Né? Então tem muitas cidades aqui, por exemplo, a gente tem Curitiba, que hoje se coloca como uma capital desenvolvida e tecnológica, mas a gente sabe que ainda estamos no Brasil. Uhum. Para a realidade do Brasil, sim, Curitiba ela se destaca em muitos pontos. Mas se a gente começa a comparar com cidades de fora, a gente vê que a tecnologia de lá é muito mais avançada do que a gente tem aqui. Uhum. Né? Então, muito provavelmente, até porque quem está por trás desse projeto ali em Santa Catarina é o dono da Van, né? Ele que está por trás dessa engenharia toda ali, investindo dinheiro ali para poder construir tudo isso. Também tem investimento, se eu não me engano, de jogador de futebol. Sei que tem pessoas com muito dinheiro ali por trás, brasileiros, né? Que estão investindo naquele negócio. Porém, não dá para comparar totalmente a tecnologia, até porque a gente está falando de dois ambientes diferentes, né? São terras diferentes, são países diferentes, com cabeças diferentes, mas pode ser que sim, pode ser que esses engenheiros que estejam trabalhando lá peguem um pouco do que há de bom, até porque o que a gente está falando é uma construção à beira-mar também, né? Claro, eu não sou um especialista aqui em construção civil para poder afirmar exatamente o que se faz lá, sim, mas dá para a gente perceber o que acontece no meio tecnológico também, até porque a gente não fica avesso a isso, né? Então, para chancelar aqui, vejo que o Brasil, nesse sentido, mesmo ele tendo um avanço, ele ainda está muito atrasado, né, em questão tecnológica. Então, para quem gosta, para quem é apaixonado por tecnologia, então Dubai seria um dos points para poder se especializar, entender como eles trabalham, né? Dubai hoje está se posicionando no mundo como uma nova capital do silício. Para quem não sabe, hoje os Estados Unidos tem lá o Vale do Silício, onde ficam as grandes, né, da informática, Microsoft, Google, Apple, etc., Facebook, que agora é Meta, né? Para quem não sabe, o Google também não é mais Google. O Google ele é subsidiário de uma outra empresa chamada Alphabet, onde tem um guarda-chuva ali de empresas que vão de nome A a Z, por isso que chama Alphabet. Então essas grandes estão lá nesse Vale do Silício norte-americano, é onde saem as grandes ideias da tecnologia, e Dubai está se posicionando com isso. Porque o Sheik de Dubai que toma conta, né, que é quem rege ali, a família real que rege Dubai, eles têm investido muito em turismo e tecnologia, porque isso chama atenção. A gente vai falar mais para frente das tecnologias que tem no dia a dia ali que ajudam o cidadão, principalmente a pessoa que está chegando de fora, para poder fazer uma boa adaptação em Dubai. Mas sim, hoje a gente já tem
Dubai se posicionando aí para poder produzir as suas próprias tecnologias e bater de frente com grandes mercados aí que dominam tecnologia, sim. Nossa, importante, eles não estão brincando. É aquilo Não. que eu costumo dizer, né, o bordão que eu uso nas redes sociais, árabe não brinca em serviço. Não, e fora o poder militar também, né? Dubai hoje também está se posicionando como uma força militar muito grande, né? Então, essa questão da evolução militar tem muito a ver com tecnologia, porque a maioria dos desenvolvimentos que chega na sua mão, que você, por exemplo, o celular que você está usando para ver, ou a TV que você está assistindo, ou mesmo essa câmera que está gravando né, o nosso episódio, são pesquisas que nascem lá, por exemplo, de pesquisas desenvolvidas há muito tempo atrás dentro do meio militar. Né? Então, grandes avanços geralmente provêm desse tipo de descoberta. É claro, não é 100% lá, existe pesquisas fora, mas eu digo que essas grandes invenções muitas vezes foram pensadas primeiro para o meio militar, aí depois acaba se popularizando. Quando eu falo que os árabes não brincam em serviço, a metade da Inglaterra já pertence, né, à família real, ou saudita, ou dos Emirados Árabes Unidos. Porque grandes partes, lojas, grifes, já são deles, pertencem a eles, né? Sim. Então eles não brincam em serviço mesmo. Com relação a mitos agora, então muito se diz, vamos desmistificar, ou, né, ver se é mito ou verdade. Uma brincadeirinha, você já deixa aqui nos comentários, na sua opinião também, você que gosta de tecnologia, deixa nos comentários. Sobre mitos, sobre IA. Muito vem se falando agora em 2025. Tá em alta, né? Tá em alta, né? Bom, na verdade, antes de te perguntar se seria mito, né, se o IA vai tirar emprego, porque todo mundo hoje em dia fala nas redes sociais e virou uma questão de pauta, de tema nas redes sociais, das pessoas estão com medo ou não estão com medo, o que o futuro reserva, o que as pessoas devem fazer, qual é o caminho. Então tem essa movimentação acontecendo aí, né, no mundo real e no mundo virtual. Sim. Aqui eu faço uma observação, Paulo, porque assim, em 2024 nós tivemos um boom do guru do marketing. Exatamente. Né? Então assim, você já vai entender o porquê da minha pergunta, você já vai explicar sobre a inteligência artificial. Mas em 2024 tivemos aquele boom. Muita gente começou a utilizar as redes sociais para vender cursos de marketing. Porque sou marqueteiro, porque se isso, porque se você quer fazer a tua empresa crescer, evoluir, enfim, né? Então faça um curso comigo. E depois, foi constatado que muitas dessas pessoas, desses gurus do marketing, não eram, né, especialistas realmente falando sobre aquele assunto. E aí fez todo aquele barulho nas redes sociais, né? O retorno negativo. Mas agora, em 2025, a moda é a inteligência artificial. Na sua opinião, você acha que realmente a inteligência artificial, a tecnologia, vai tirar espaço dos trabalhadores? E na sua opinião, quais são os trabalhos que pode vir a estar em risco de ser modificado? Porque exterminar não extermina, porque o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar muito fácil. Alguns sofrem, né, antes mesmo até de chegar ali se encontrar, fazer essa transição profissional, vamos dizer assim, e outros já são mais ágeis e mais rápidos, né? Sim. Então, na sua opinião, você acha que a inteligência artificial ela é um perigo ou não? É apenas um fake news que estão fazendo em cima do coitadinho? Do coitadinho é bom, né? Bom, eu quero separar essa tua pergunta em duas partes, Chique, porque primeiro você falou lá a respeito desses marqueteiros, né, que estão aí na internet. Então, assim, é muito importante que o teu ouvinte fique em alerta, porque nós temos muitos pseudos especialistas na área, né, principalmente hoje, onde a questão de informática, de tecnologia, não é algo, como que eu posso dizer, tradicional como a medicina. Então, por exemplo, o médico chegar e professar a respeito da medicina, ele tem um cadastro, um nutricionista também tem um cadastro, né, algo que rege, tem uma regulamentação. No mercado de tecnologia, isso é um pouquinho esquecido. Então, a gente não tem uma regulamentação, não tem um conselho que rege tudo isso, nós não entramos nem no conselho de engenharia mesmo a gente tendo curso de engenharia de software e tudo mais. Então, não tendo isso, o que começa a acontecer no mercado brasileiro, principalmente? Dá espaço para muita gente falar o que não sabe. Então, às vezes, a pessoa, como tem muitos anúncios na internet, você vê a pessoa vendendo algum tipo de curso que ela não sabe. Eu falo isso porque
eu não vou citar os nomes, obviamente, mas eu já comprei 3 cursos na internet onde a pessoa prometia, e essa daí é uma das dicas, né? A pessoa promete ganhar dinheiro com. Então a pessoa promete ganhar dinheiro com inteligência artificial. Você compra o curso, quando você entra lá, a pessoa utilizando o ChatGPT da mesma forma que você acharia vídeos tutoriais no YouTube de forma gratuita. Ou seja, a pessoa só está simplesmente preocupada em ganhar dinheiro. A gente sabe que não é assim que funciona, porque uma hora isso vai cair, uma hora ela vai ser desmascarada. Então, para você que está ouvindo, antes de investir nesse tipo de coisa, procura saber a respeito da pessoa, se realmente ela tem um conteúdo sólido, o que ela já fez na área, se ela estuda isso, se ela tem algum meio de comunicação falando sobre, se ela já tem um know-how ali a respeito desse assunto. A gente já com isso já peneira aí pelo menos uns 90% desse mercado fraudulento. É triste, mas a gente vê que às vezes esse tipo de pessoa toma mais proporção do que as pessoas que realmente estudaram, né? Tem um canal que eu sigo, por exemplo, no YouTube, que o cara, ele tá começando ali também, ele tem uns 100 e poucos seguidores ali, e você vê que ele dedicou, estudou, claro, talvez o jeito de se portar dele, a fala como ele tá conduzindo ali ainda é muito recente, então ele não se achou muito bem. Tá aprendendo, né? Mas o conteúdo dele é muito rico. Então você vê que ele tirou o tempo dele para poder disponibilizar isso de forma gratuita no YouTube, né? Ele poderia estar cobrando em cursos particulares. Como, por exemplo, eu trabalho com palestra, então todo o meu conhecimento eu disponibilizo para esse ponto. Agora falando a respeito da tecnologia da inteligência artificial, né? Será que vai roubar esse emprego? Será que vai acabar com a minha vida? Vai virar um novo Skynet? Vai destruir a humanidade? Meu Deus do céu, vamos correr para a colina porque a IA vai consumir a nossa vida. Os bunkers, né? Muita teoria da conspiração nessa hora, né? Falo para você que está em casa aí colocar o chapeuzinho de alumínio e pensar um pouquinho, porque na verdade não é bem assim. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta como qualquer outra, como um computador, como um celular que tu tem na mão. O que vai acontecer é você tá pronto para dominar essa inteligência artificial ou não? Você tá afim de dominar essa inteligência artificial ou você só quer ficar brincando de fazer imagem, você quer ficar brincando de colocar IA para conversar com seu filho, com a sua filha? É esse ponto que determina... Ou os alunos, usar o ChatGPT para fazer a redação, porque tem preguiça de pensar. Exatamente. Aí isso determina a pessoa que está ali trabalhando com a ferramenta de forma séria ou a pessoa que está afim de brincar mesmo. Então, se você está afim de entender a ferramenta, porque não basta só assinar o ChatGPT, né? Você pode assinar GPT, o Gemini, o Copilot da Microsoft, o Cloud, etc. Você pode pagar várias ferramentas, mas não é que você pague uma assinatura que vai dizer que você já é um profissional na área disso. Você, além, por exemplo, da dominância do prompt que a gente fala, né? O prompt é como a gente conversa com a inteligência. Então, tem muita gente ensinando a fazer esse prompt. Eu já pulo um pouquinho fora disso, por conta da questão de que depende muito da necessidade que você tem. O prompt ideal para você utilizar dentro da sua empresa, ou dentro da sua casa, ou dentro do seu serviço, onde você precisar, vai depender muito do ambiente e do qual é o teu foco. Às vezes um prompt que funcionou para mim pode não funcionar para você, né, e vice-versa. Então a gente precisa analisar isso com cautela, precisa analisar, fazer uma consultoria, algo... um pouquinho mais aprofundado aí no seu dia a dia para poder entender de fato o que você precisa, né? Então não, a IA não vai tirar o seu emprego, vai muito mais de como você vai utilizar isso no seu dia a dia. Você está pronto para evoluir junto com a IA e fazer a sua produtividade aumentar, ou você vai ser mais um que vai ficar reclamando na internet que a IA está tirando emprego, né? Então eu vejo muito esse movimento de pessoas que reclamam da inteligência artificial, mas não sabem a metade de como ela funciona. A partir do momento que você aprende como a ferramenta funciona, você consegue colocar ela de uma forma exata naquilo que você tem dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia, né? Então a gente só tende a ter medo daquilo que a gente não conhece. Então a partir do momento que a gente começa a conhecer, a nossa mente abre, a gente expande e a gente passa a agregar na nossa vida. Então não, isso é um mito, né? Já começo aqui falando, isso é um mito, a IA não vai derrubar ninguém, a IA não vai tirar emprego, não vai matar ninguém, não vai acontecer nada. E a inteligência artificial, ela é infalível, na sua opinião? Não. E aí que está o ponto. Muitas pessoas, na hora que começam a implementar, gostam de implementar IA na sua vida, ou começam a colocar muita demanda para IA, elas passam a ter a zona de conforto ativada. Então, tudo a IA vai fazer para mim. As pesquisas a IA vai fazer para mim, a produção da imagem a IA vai fazer para mim. E não é bem assim que funciona. Por mais que a inteligência artificial hoje já tenha uma grande capacidade de raciocínio lógico e consiga trazer para você muita coisa ali, digo que uns 90% das informações já estão no nível
bom para poder se utilizar no dia a dia, mas tem esses 10% que não. Então, e aí, como a gente faz? Toda vez que você pesquisar com a IA, para você que utiliza para pesquisa, tá? Toda vez que você pesquisar algo com a inteligência artificial, seja em qualquer plataforma que for, faça uma checagem dupla de informação. Vá atrás das fontes. Se você pesquisou lá, por exemplo, com um GPT da vida, e ele não trouxe as fontes, force essa ferramenta a trazer as fontes. Aonde você pesquisou? Eu preciso saber onde você pesquisou. Eu preciso ir atrás e ler aquilo. Por quê? A ferramenta ela vai sintetizar. Né? Ela vai pegar um texto lá enorme, ela vai fazer um resumo do jeito dela, como ela entendeu. Mas você precisa fazer essa revisão para que você não incorra em erros. O que eu tenho visto hoje, como eu disse, pessoas que estão se apropriando de títulos de TI, falando que já é um profissional de TI, na verdade a pessoa ficou 5 minutos brincando com o GPT, trouxe texto, decorou e começa a gravar. Então, a gente pega, para quem começa a trabalhar com inteligência artificial, a gente começa a identificar a linguagem dessa inteligência. Então, a gente começa a entender como ela pensa e como ela, no caso, como ela pensa, ela vai raciocinar de uma forma e vai entregar um texto de uma forma. Né? No escrito, você vai perceber que vai ter muitos erros de português no meio, porque essa ferramenta ela não está preparada para isso, mas você, claro, se você escrever um bom prompt ali, uma boa conversa com ela, você consegue forçar ela a corrigir tudo isso e trazer um texto impecável que nem o melhor professor de português conseguiria identificar erro ali, mas isso demanda tempo, você tem que, né, como eu disse, você tem que aprender a dominar a ferramenta para chegar nesse nível alto, mas respondendo objetivamente sua pergunta, não. Ela não é 100% confiável, você precisa fazer essa checagem de informação com a IA, e também aí cuidar com a questão de propriedade intelectual, principalmente na hora de criar vídeo e na hora de criar imagem, né? Para que você não incorra em nenhum crime online. Falando em vídeo e imagem, isso lá fora já vem sendo utilizado já há algum tempo, antes mesmo desse assunto de inteligência artificial se tornar, estar em alta ou estar na posição de moda, né? Porque no Brasil tudo é ondas, né? Tudo é questão de modinha. Depois o brasileiro parece que esquece, não se interessa mais e deixa passar. Lá fora não, lá fora, para quem já acompanha aqui o nosso Shakeflix, na primeira temporada nós falamos bastante a respeito de brasileiras que estavam caindo em golpes, conversando com alguém na internet, até mesmo em lives, usando a imagem, por exemplo, né, de sheiks, de príncipes, e achando que estava conversando com a própria pessoa. Isso é tudo um programa de inteligência artificial lá fora que estava sendo utilizado. E está ainda, né? Está ainda. Muito. E deixa a pessoa confusa. Então, se isso, há um tempo atrás, vamos calcular aí de um ano para cá, onde não se falava, nem se comentava muito, né, sobre inteligência artificial, então o brasileiro estava no escuro, estava na caverna. Sim. Então, eu vou acreditar naquilo que estou vendo, né? Até que me prove o contrário. Então, com essa questão da inteligência artificial, os brasileiros estão chegando à constatação de que sim, precisa estudar, precisa aprender, né? Isso. Com relação a isso, a inteligência artificial, como é uma tecnologia, para funcionar com perfeição, tem que estar ligada a dados. Isso. Precisa ter dados, uma boa internet, ou pode ter erros ali se a internet não for boa. Isso interfere na qualidade desse serviço também, na sua opinião? Bom, vamos destrinchar também novamente sua pergunta em 2 pontos. A primeira para falar um pouquinho a respeito dessa tendência criminosa que nós temos, que é chamada de deepfake. Tá? O que seria o deepfake? O deepfake você consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa, então basta, por exemplo, se eu pegasse uma foto do Sheik Joseph aqui, colocasse num software de computador, eu conseguiria me passar por ele. Tá? Tem um programinha que faz isso com perfeição, você mal consegue reconhecer. Aí para isso existem outras ferramentas também baseadas em IA para poder ir lá escanear aquele vídeo e verificar se é um deepfake ou não através de cálculos que eles identificam, né, se foi forjado ou não. Mas é muito simples ter acesso, até porque essas ferramentas, na sua maioria, já são o que a gente chama de open source, ou seja, tem um código aberto e por ser dessa forma, muitas vezes ela está disponível para qualquer um na internet. Então não tem um controle, por assim dizer. Claro que essa ferramenta não foi inventada para ser usada de forma criminosa, ela foi inventada para puramente diversão, né? Se você entrar ali nos fóruns online, você vê que as pessoas, os programadores, pessoas que desenvolvem isso, acabam fazendo isso para produção de entretenimento com os filhos, etc, etc, mas a gente sabe que os criminosos vão usar sempre da forma errada. Então sim, tem muitas mulheres na internet que acabam caindo no conto da carochinha justamente por conta disso. Vê lá a imagem do príncipe de Dubai e acha que é ele que está falando.
Tá? Então a gente tem ferramenta para fazer modificação da imagem, para fazer modificação de voz, então basta entrar no perfil lá do Sheik lá de Dubai, pegar uns vídeos onde ele fala, colocar numa inteligência, treinar ela para ter o mesmo timbre e a mesma voz. Nossa. Então você consegue modificar a imagem e a voz da pessoa e fazer essa conversação. Você falando isso, agora eu lembrei, tem uma apresentadora famosa aqui no Brasil que fez uma campanha publicitária de uma marca também grande e famosa, que ela começou a interagir com ela mesma. Então, ela do passado começou a conversar com ela hoje. E ela, só que ela, um avatar da inteligência artificial, você já deve ter visto, eu acho, aí nas redes sociais, na TV, essa campanha. Eu fiquei bobo quando eu vi aquilo ali. Até ela mesma, né, que já trabalha com tecnologia, ficou surpresa. Que ela estava conversando com ela mesma. Assim, o teu cérebro buga mesmo. Imaginou você conversando com você e a inteligência artificial sabendo tudo, a sua vida inteira. Sim. E vamos supor, a tua imagem num telão, falando de você, perguntando se você ainda... Interagindo de forma Interagindo, real. E daí você, no presente, em 2025, falando para a inteligência artificial, que está no passado, falando assim, você ainda trabalha ainda com criança ou não? E aí você fala assim, não, haverão perdas, né, no caso da campanha lá dessa grande apresentadora, haverão perdas, mas haverão ganhos, haverão mudanças. Achei muito louco isso, né? Sim. Muito interessante. E falando nisso, essa grande empresa que fez essa campanha, com certeza utilizou o programa de inteligência artificial de altíssima ponta. Creio eu que trouxe profissionais de fora para poder fazer algo tão bem feito, tão perfeito do jeito que foi feito. Com certeza, não desmerecendo brasileiros, mas pela qualidade do que foi feito, são profissionais de fora mesmo. Diante disso, você acha que a inteligência artificial foi criada apenas para grandes empresas ou pequenas empresas podem utilizar? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse? Não, a inteligência artificial, assim como a tecnologia hoje, ela é bem democrática, né? Tá na moda falar essa palavra. Ela é bem democratizada mesmo. Então como eu disse, o que vai diferenciar é o teu objetivo, primeiramente. Para que você quer? Você quer utilizar ela, por exemplo, você está abrindo uma padaria. Para que eu preciso de inteligência artificial numa padaria? Você tem que pensar. É viável? Não é? Onde eu vou encaixar? Então, para isso, você precisa de uma boa consultoria para poder entender. Né? Será que uma pessoa que está ali abrindo um salão de beleza em casa, uma manicure, precisa de uma IA? Talvez sim, por conta da agenda. A padaria talvez também, né, no mesmo sentido. Vamos organizar ali a agenda dessa padaria, do que quando vai chegar produto, quando vai sair, etc. Daí as secretárias perde o emprego. Na verdade, não. Cabe à pessoa que trabalha nessa área aprender a manusear a ferramenta para que ela demande a inteligência artificial. Né? Claro que muitas empresas que estão sendo abertas hoje, né, principalmente as empresas que voltam para a tecnologia, já não tem funcionário. Porque basta você fazer a assinatura de alguma IA. Eu sempre, a que eu utilizo, vou falar que eu utilizo, que é as ferramentas do Google, eu já tenho praticamente 95% de tudo que eu preciso ali, no meu celular, né? Aqui no caso, no meu celular. Eu não preciso ficar contratando mais ninguém, eu não preciso ficar esperando, lendo currículo, fazendo entrevista. Então isso já é coisa do passado. Né? Mas daí você pode linkar com aquela pergunta e falar, tá, mas e aí, não tá perdendo emprego? E eu te respondo, não. Não no ponto de, se a pessoa que está nessa situação de procurar emprego souber na área dela quais são as ferramentas corretas para que ela possa impulsionar no mercado, ela não vai perder emprego. Agora, quem ficar estagnado, só reclamando na internet, como aqueles desenhos, né, ó céus, ó vida, né? Se a pessoa ficar nisso, aí sim ela vai perder mesmo, só que daí ela já vai perder não só para IA, mas para qualquer outra pessoa que passar na frente dela. Então, a evolução da tecnologia, ela sempre vem para movimentar o ser humano. Né? Então, lá atrás a gente tinha, antigamente era muito, como é que fala, requisitado o título de datilografia. Né? Então a pessoa falava, fiz curso de datilografia, praticamente ela era um mestre, um guru da tecnologia. E aí, quando o computador chega, derruba a máquina de escrever, derruba uma série de questões que a pessoa já estava ali, concentrada e
tem uma aprendizagem rápida naquele sentido, o computador derruba isso. Mas havia algo antes da máquina de escrever que aconteceu a mesma coisa. Então a gente passa de tempos em tempos tendo essas revoluções. Né? Hoje se fala muito em processo de industrialização 4.0. Eu já chuto mais para cima. Né? Enquanto o mercado está pensando na 4.0, eu estou pensando na 8.0, na 10, porque eu sempre tendo a olhar mais para o futuro e ver o que vai encaixar lá do que ficar preso aqui. Né? Então, isso daqui também acontece para muitos profissionais da tecnologia, em que eles ficam presos no presente. Isso não é legal. Quando a gente trata de tecnologia, a gente já tem que predizer. Né? Uma das funcionalidades da inteligência artificial é isso. Ela consegue fazer uma predição das coisas para você. Então, conforme você vai trabalhando, você também vai tendo essa tendência de olhar mais para frente e não ficar mais só olhando ali naquilo que você está fazendo atualmente. Outra dúvida é que, será que a inteligência artificial chegará ao ponto de pensar como um ser humano, né, como uma pessoa humana? Aí vai muito de encontro com uma dúvida também, que me veio aqui agora, que é a questão das empresas estão utilizando a inteligência artificial para poder selecionar os currículos dos candidatos, e ali faz uma seleção prévia, faz uma leitura, uma seleção prévia, e aí a entrevista é feita com uma inteligência artificial, um avatar ali. Né, não é mais a gerente dos recursos humanos, é um avatar criado para essa empresa e consegue identificar na entrevista feita através de uma videochamada se aquele candidato está mentindo, se ele está falando algo que não deve. Exatamente. Então aí já acontece. Então, diante disso, você acha que a inteligência artificial vai pensar como ser humano? Já está pensando como ser humano? Eu diria que ela já pensa e ela, na verdade, ela está um passo à frente do ser humano. Né? Como eu disse, ela trabalha com predição. Então, a diferença da cabeça humana para a inteligência artificial é que ela não tem os nossos vícios. A não ser que você programe ela para isso. Mas no natural ali dos algoritmos que rodam ali atrás, da programação que roda ali atrás, ele não tem os nossos caprichos, né, as nossas preguiças. Então a inteligência artificial ela é objetiva. Né? A gente fala, isso que você está pontuando, a gente consegue fazer um treinamento da inteligência artificial, um treinamento dessa máquina. Então a gente joga as nossas informações dentro de um servidor ali que está rodando aquele programa, e nós dizemos para ele que a gente quer que ele pense exatamente daquela forma que eu programei. E ele vai cumprir isso. Né? Então hoje a gente já tem, por exemplo, como você disse nas entrevistas, o candidato entra, ele conversa com o avatar, mas, por exemplo, numa tela como essa que está atrás de você, já tem uma câmera minúscula onde ela consegue captar mais de 9.000 pontos faciais da pessoa e em tempo real escanear e dizer se aquela pessoa está triste, se ela não está concordando, enfim. Ele começa a fazer esses cálculos e automaticamente os avaliadores que nem estão ali na sala, pode estar do outro lado do planeta, já estão ali sabendo se aquele candidato é apto ou não e se ele está mentindo ou não também. Né? Então, a tecnologia está vindo para facilitar as coisas. Hoje as pessoas conseguem trabalhar em home office e trabalhar, por exemplo, para a Microsoft, para grandes empresas, por conta da tecnologia. Né? Então ela tem essa capacidade. E na questão de raciocinar como um ser humano, nós temos uns níveis mais a fundo que eu não vou aprofundar aqui porque são temas específicos de Técnicos. TI, mas alguns pontos dá para a gente colocar. Por exemplo, a gente tem o conceito dos perceptrons. O que seriam os perceptrons? Perceptrons são como se fossem os nossos neurônios biológicos. Então eles são uma cadeia, né, que a gente chama ali, o conjunto deles chamado de bias, é como se fosse uma cadeia de neurônios pensantes. Então eles começam a conversar entre si, e aí a gente também já entra na temática de aprendizado a nível de máquina, onde a gente treina essa máquina para poder raciocinar de uma forma, e ela por si só, utilizando o nosso treinamento, ela consegue raciocinar sozinha através dessa cadeia de neurônios artificiais, né? A gente chama de rede neural artificial. Através dessa rede ele consegue sozinho começar a pensar. Há um tempo atrás, quando a gente teve o início da IA mais popular, porque a IA na verdade ela é muito antiga. A IA não nasceu agora, a IA nasceu em 1900 e vai lá para trás, né? Então não é uma tecnologia tão nova. Não, esse conceito de inteligência artificial, esse conceito de robótica nesse sentido, não. Né, a gente não tem, claro, lá atrás não tinha esse poder computacional. Então não é uma coisa de 2025 não. aqui no Brasil.
Então já vem Não, acontecendo no mundo, já. né? Já é uma pesquisa muito no antiga. mundo, claro, bem mais Isso. avançado. Uhum. Já é uma pesquisa muito antiga esse conceito de ter uma máquina pensante, de conceito de computação, desse poder computacional. Mas é que hoje, por que se popularizou? Porque isso daqui se popularizou muito. Então você tem um poder gigantesco aqui dentro de processamento e isso está na mão de qualquer um hoje. Então essa é a diferença do que não se tinha lá atrás. Né? Então, você, através desse poder todo de raciocínio que nós temos dentro do nosso próprio celular, computador, etc., a gente consegue fazer a IA ficar muito parecido com a sua personalidade. Então, eu poderia programar alguém, ou um avatar, por exemplo, para substituir você em algum episódio que você não possa ver, por exemplo. E o avatar poderia falar perguntar para o seu convidado tudo aquilo que a gente programar e o seu convidado assistindo, por exemplo, numa tela, né, porque a gente não tem holograma aqui ainda, mas através de uma tela, como se você tivesse, por exemplo, em Dubai, eu poderia colocar atrás de você ao vivo Dubai, para aparecer para a pessoa, e você estaria falando da mesma forma, com o seu trejeito, com o seu jeito de falar, com o jeito de piscar, tudo a IA consegue absorver de você, basta treinar ela. Então, treinando bem ela consegue fazer um bom raciocínio, digo ali 99% em cima do que o ser humano é capaz. Esse 1% ainda pode haver falhas, né? Então, por isso que dentro da informática, jamais a gente vai afirmar que algo funciona 100%, isso não existe. Pra gente, a gente sempre trabalha ali com 95%, 99%, é uma margem que a gente consegue afirmar que as coisas estão bem. Falando nisso, me veio aqui na cabeça agora, um grande amigo meu, ele tem um podcast que se chama O Mestre do Podcast. Ele explica um pouco a respeito disso, dessa questão de como montar, essa questão de tecnologia, enfim, como lidar para quem quer começar nesse mundo aí. É o Mestre do Podcast. Até mesmo, eu vou soltar aqui um desafio para o meu amigo, né? Inclusive, nós estamos aqui no estúdio novo, né, dos estúdios Digicast. É o grupo, né, DigiWink, o estúdio Digicast. Olha só que bonito, né? Maravilhoso. Maravilhoso esse estúdio aqui. É tecnologia pura, as câmeras, né? Para quem acompanha a gente nas redes sociais, vê os bastidores. Então aqui são câmeras de ponta. Enfim, os estúdios Digicast, ele está bem avançado, ele está à frente do nível, da régua do mercado brasileiro. Não é à toa que me fez, né, fechar aí a parceria com essa grande família Estúdio Digicast. Aqui, por exemplo, você consegue gravar seus cursos, gravar também, aí, criar seu podcast, enfim, você consegue fazer tudo. Inclusive aqui na tela tem o QR Code. Se você tem interesse em se aprofundar e aprender mais a respeito desse universo, e colocar em prática o seu curso, seu podcast, suas redes sociais, suas aulas. Então é só escanear através do QR Code ou anotar o telefone, tira uma foto e entre em contato com a equipe do Estúdio Digicast para você ficar por dentro e colocar em prática, né? Porque tecnologia veio para ficar. Diante disso, até vou lançar um desafio aqui para a equipe do Estúdio Digicast, já que estamos falando de inteligência artificial, ver a possibilidade, ó, tô até sentindo aqui que estamos dando risada. O shake as suas invenções. Para ver, brincar com a tecnologia, que eu gosto muito de desafiar, eu sou muito assim, de ver se funciona mesmo. Eu gosto disso, né? Aquela coisa de, né, como que fala? Raiz quadrada de 3, de 4, de 9, enfim. Será que num futuro próximo haveria a possibilidade de criar um avatar meu e conversar com um convidado meu aqui, será? Claro que tem. Olha só! Isso aí vocês só vão ver aqui no estúdio, no Shakeflix Podcast. E eu vou conversar com a galera aqui do estúdio Digicast aqui para ver se é possível aí colocar em prática. Por que eu fiquei com uma invejinha branca? Não existe isso, né? Mas uma invejinha boa daquela apresentadora que conversou com ela mesma. Mas eu quero conversar com os meus convidados. Mas não é legal? Seria interessante. Aguardem, Habibi. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Para quem não conhece ele joga a ideia e daí depois todo mundo sai correndo para fazer. Mas enfim. E todo mundo se vira para correr. E outra pergunta que eu tenho para falar para você. Você tem medo do Robocop? Robocop? Não. Na verdade, eu tenho algo pessoal meu. Eu tenho muito apreço para o futuro da tecnologia robótica misturada aí com a biologia. Então, a gente já tem estudos desenvolvidos dentro do meio, onde a gente, por meio da robótica, consegue fazer, por exemplo, pessoas que perderam mobilidade voltar a andar, pessoas
Tem aí o Neuralink, se eu não me engano, que é do Elon Musk, né? Que está aí prometendo colocar um chip na cabeça de todo mundo e etc. Daí começa já as conspirações. Mas a questão é que essa parte da robótica e da tecnologia está vindo para poder auxiliar essas pessoas que não têm mais mobilidade, essas pessoas que de alguma forma ali precisam de algo que atualmente a gente não consegue fazer elas possuírem, né? Então, nesse sentido de talvez possa existir lá para frente um ciborgue, eu particularmente vejo com bons olhos, eu acho. Já tá tendo, né? Em Curitiba já tem um mercado que tem aqueles robôs. Não, mas aquilo lá é outra coisa que você tá falando. Não é o ciborgue aquilo lá ainda? Não, o que você tá falando é uma mistura aí... É o filho do ciborguinho. Não, o que você tá falando aí é uma mistura do biológico, né? A figura do Robocop, para quem não tem conhecimento, é humano, metade robô, né? Então, o futuro... pode ser que nos preserve boas coisas com isso. Você acha que a humanidade corre o risco ou pode estar caminhando para isso? Transformar os seres humanos em ciborgues? Nós estamos estudando para isso. Né? Não transformar as pessoas em ciborgue, mas como eu disse... Seria uma vida eterna? Não sei. Não tem como prever metade máquina e metade humano? Como que ficaria essa junção, será? Por exemplo, tem aqueles filmes onde eles preservam a memória da pessoa no computador como é a figura lá da Lúcia, né, onde ela vira um pendrive no filme. Claro que lá é irreal, nunca iria acontecer, mas no sentido de já tem empresas aí pesquisando como manter viva a memória de alguém que já morreu. Então, através de avatares ali, deixar num ponto da casa, para os familiares conversarem, enfim, já tem toda essa pira em cima disso. Né? Mas por quê? Sempre uma boa ideia começa com uma loucura. Né? Nunca uma boa ideia vai começar de forma... um pouquinho mais humilde. Não, sempre é algo escandaloso. Então, o primeiro tempo você olha assim e fala, meu Deus do céu, isso é um absurdo o que está acontecendo. Mas aí com o tempo você vai entendendo que aquela coisa tem uma funcionalidade. Então, é bom que haja um progresso nesse tipo de estudo, possivelmente, por exemplo, onde pessoas, digamos assim, imagine uma pessoa que ela é campeã em maratonas de corridas, né? Ela está correndo ali. E por algum problema perde essa mobilidade. E aí conseguem de alguma forma fazer ela ter essa mobilidade ali através de uma perna robótica, onde é uma perna que aguenta impacto, porque hoje a gente tem algumas peças, mas anatomicamente elas não são frágeis, né? Então a gente consiga ali colocar para funcionar da mesma forma como se a pessoa tivesse uma perna mesmo. Então isso já tem pesquisas em si. Então imagina só o futuro dessa pessoa tendo essa mobilidade de volta. Imagina a felicidade e o quanto essa pessoa vai voltar, né, a ser ela mesma se você devolver isso para ela. Então já tem estudos sobre isso. E essa parte que você falou dos robozinhos que nós temos aí disponíveis... Tem um supermercado aqui em Curitiba que tem um robozinho aí que é um garoto propaganda. Você entra lá o mercado lota, todo mundo vai lá. É o marketing do mercado, né? Mas todo mundo vai para ver esse robozinho, mas sai já com 2, 3 carrinhos. Porque não vai só para ver robozinho, porque o robozinho instiga as pessoas a comprarem. Incrível isso, né? O robô que você está falando aí, já lá em Dubai, já é uma realidade para eles, né? Vocês conseguem pesquisar aí na internet muitas pessoas que vão para lá e filmam esses robôs passeando em shoppings, esses robôs lá no Museu do Futuro. Policiais, né? Os policiais também já estão disponíveis na rua. Você vê robô que consegue já verificar uma infração ali, automaticamente notificar a autoridade local, sem deslocamento do policial mesmo indo para lá. Então, esse robô está se tornando um pouco mais comum. E quem está difundindo um pouco mais no mundo é a Tesla, né, que está produzindo aí os seus Optimus, por exemplo. A última versão desse robô já consegue fazer movimentos de dança, já é algo mais um pouco humanizado demais. Então, isso causa, à primeira vista, uma estranheza. Claro, acaba virando meme também, de certa forma, porque esses robôs, em alguns momentos, eles patinam, eles caem, eles têm alguma coisa ali que falta. Mas isso está sendo corrigido, tudo é uma evolução. Então, cada versão lançada, uma coisa é corrigida. Né? Então, futuramente, a gente vai chegar naquele ponto penso eu, daquele filme Homem Bicentenário lá, né? Que é um robô que acompanha a família, enfim. A gente pode vamos possivelmente ter as nossas próprias secretárias ou secretários dentro de casa, que é um robô. Os Jacksons, né? Do desenho Jackson, lembra? Que tinha uma secretária que era um robozinho. Exatamente, só que não... Achava uma graça. Não daquele jeito lá, né? Mas de uma forma moderna. Por exemplo, já também linha de pesquisa procurando um tecido que se aproxime da nossa pele, né? Por exemplo, pode ser que mais para frente já tenha robô com uma pele sintética.
Então isso também é possível já, há pesquisa nesse sentido. Olha o ciborgue chegando aí. Olha o ciborgue chegando aí. Então pensa, daqui a algum tempo pode ser que você esteja conversando com alguém e você nem tenha noção se a pessoa é humana, biológica ou se ela é um robô. Uau, viu? Isso é o que nos reserva, é o que a humanidade está caminhando. E outra coisa, claro, a gente começou a falar de Dubai, mas antes, claro, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, e as pessoas começaram a ferver nessa palestra, porque você explicou como identificar os traços, né? Tenho desde o nível básico, médio e até o avançado. Você tem essa percepção, esse olhar mais aguçado para identificar o que é real e o que não é, por conta da sua experiência, né? Lá na University of Glasgow, lá na Escócia. Então, quando você fez essa especialização lá. E quando você compartilha isso aqui no Brasil, muita gente fica assim, abismado. Tem uns até que entram em pânico, que eu percebi lá na palestra. Assim, se a humanidade está a esse ponto, o que esperar, né? O que esperar. Então você tem essa... Inclusive, se vocês quiserem também, um empresário que quer saber mais, é só chamar o Paulo, que ele vai até a sua empresa para explicar com profundidade sobre essa questão da tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Mas quando você fala em Dubai, Paulo, você falou lá dos policiais de robô, tem o Museu do Futuro, tem os prédios, enfim, tem tudo lá, né? E os Emirates, os árabes de Dubai, estão projetando para construir outro arquipélago gigante já lá, né? Então, um trem veloz e tudo mais, né? É que vai ligar os 7 reinos, né? Esse trem aí tá para entrar agora em 2027, 2028, eles já querem que funcione, inclusive já está quase pronto. O Sheik de Dubai fez o primeiro passeio público entre os 7 reinos utilizando a linha do trem. Então são poucas coisas ali que precisa ajustar para poder lançar. Então não é algo que vai demorar muito, não. E quando a gente fala em Dubai, no começo do episódio de hoje, eu comecei falando dos celulares, dos lançamentos. Sim. Nós estamos aí agora, hoje que estamos gravando esse episódio, foi próximo ao lançamento do iPhone 17, que consequentemente já vai ficar próximo ao lançamento também do novo modelo da Samsung, porque são, né? Provavelmente em janeiro. Rivais saudáveis ali entre as duas empresas, são as tops, né? Pelo menos no Brasil. E a gente sente muito, porque a gente tem essas duas opções, né? A Apple de um lado e a Samsung de outra. Então, é um mercado que se resume apenas nessas duas empresas de grande porte, né? Sim. Então, recentemente, agora no lançamento do iPhone 17, o mundo entrou em convulsão, né? Pela pré-venda e até mesmo esperando até a própria venda, né? Sim. Esse ano o Brasil conseguiu fazer o lançamento junto com os Estados Unidos. Então, lançou lá e já lançou aqui no Brasil, né? As vendas. Geralmente demorava um pouco. O que isso também o Paulo dá esses cursos também, tá, galera? Então, assim, se você quer aprender mais e ver se é verídico ou não, se é só modinha de fanboys, né? Porque se eu gosto de um produto e vou falar sobre ele, é natural que eu deixe a minha opinião ali, né? Sobre naquele vídeo. E você é bem neutro, eu percebo que você é bem neutro quando você faz ali um review sobre um produto, sobre uma tecnologia. Sim. Você tira a sua opinião pessoal e você fala a realidade mesmo. Com relação a esse iPhone 17, né? Tá um rumor aí dizendo que houve grandes mudanças. Ainda mais a polêmica que não aconteceu no 16 sobre a inteligência artificial, que deixou toda a comunidade fanboys decepcionada, mas diz que esse ano ela conseguiu inserir uma parte ou algo assim. Qual seria a sua opinião a respeito desse iPhone 17? Então, vale a pena o investimento ou não? A inteligência artificial está no caminho certo? A Siri ainda continua burrinha? ou ela já está um pouco mais inteligente? Quando a gente fala de iPhone, a gente precisa excluir. Na verdade, já passou da hora da Apple tirar a Siri dentro desse iPhone, né? Ela já tem uma outra... Tão simpática. Deixa ela lá, já foi o tempo dela, já fez a propaganda que ela tinha que fazer lá no iPhone 5. Deixa ela fora. A Apple já tem uma expertise de inteligência artificial implementada dentro do celular. O que acontece é que no lançamento que foi prometido desde o iPhone 15 Pro
até o 17 agora que saiu, muitas coisas só funcionavam em território norte-americano. E é normal, a empresa é de lá. Ela vai priorizar o território dela. Né? O diferente da gente aqui do Brasil que não tem tecnologia nenhuma e a gente sempre fica à mercê do que vem de fora. Né? Então, lá fora, tudo já começava a funcionar. Agora ela está expandindo para outras partes do mundo e, graças a Deus, ela olhou para o Brasil e esse software chegou aqui com muitas coisas funcionando. Né? Então, para quem está comprando aí o 17 Pro Max, porque né, se não consegue comprar o 17 Pro Max, vai comprar o 16 Pro Max, é claro. Eu recomendo no máximo abaixar até o 15 Pro. Antes disso não vale mais a pena. Então, a partir do 15 Pro para cima você já consegue ter funcionalidades de IA. Mas a Apple ela fez parceria com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, dentro do iPhone, dentro do iOS, o ChatGPT já se integra. Então, se você tem uma conta ali do ChatGPT pago, você pode fazer essa integração com o GPT dentro da Apple e ele vai funcionar como um Gemini funciona no Android, por exemplo. Você aperta o botãozinho, você pode acionar. Por isso que a Siri já não faz mais sentido e está na hora de tirá-la de cena. Mas ela ficou com um papel importante dentro do celular que eu gostei dessa nova versão do iOS 26, que é a secretária eletrônica. No sentido de, a Google tinha feito isso há um tempo atrás, e agora a Apple implementou no iPhone, e isso acaba com o call center, no sentido de, o celular vai analisar quando te ligam. Nossa, isso eu achei fenomenal. E aí ele vai perguntar para a pessoa, você quer falar com quem? E a pessoa vai falar, quero falar com fulano, né? Quero falar com o Sheik Joseph. Mas o que você gostaria de falar com ele? Nossa, ou seja, ela só vai passar a ligação para você, ela só vai te incomodar com a ligação a partir do momento que ela tiver certeza que aquilo que você está passando para ela é algo prioritário para o dono. Então, olha, eu liguei para o Sheik Joseph porque, por exemplo, sei lá, alguém que ele conhece acidentou. Então ela, beleza, eu vou passar a ligação. Agora eu liguei para ele porque eu sou do banco X ou da operadora Y. Ela já vai ver que é telemarketing, ela vai desligar na sua cara. Você acredita que esses dias eu recebi uma mensagem do meu banco. Mensagem de WhatsApp. Você sabia que eu estava desconfiado que eu estava conversando com a inteligência artificial? Eu fiquei com dúvida. Porque ela estava me oferecendo lá uns serviços, uns produtos lá do banco. Eu falei assim, mas será que eu estou conversando com um humano ou eu estou conversando com... Esse humano está tão treinado que está imitando a inteligência artificial. Eu fiquei em dúvida. Mas quem faz isso aqui no Brasil muito, já tem uma inteligência integrada ali no WhatsApp para atendimento dos clientes, é uma grande operadora, né, a Vivo. A Vivo ela já faz isso com uma maestria. Você, na hora que entra em contato, às vezes você até agradece por não ser humano te atendendo, porque a inteligência consegue resolver 98% dos problemas que você tem. Então, mas eu queria voltar nessa questão da ligação, porque a Google apresentou um tempo atrás, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, um serviço de secretário eletrônico, mas isso por enquanto só está funcionando nos Estados Unidos, porque é atrelado ao Google Pixel. O Google Pixel só funciona e é vendido lá. Não vem para o Brasil, no caso, né? Ela organiza a sua agenda e ela mesma consegue fazer ligações para, por exemplo, agendar um barbeiro para você. E ela liga com uma voz tão natural e conversa com a pessoa do outro lado de forma tão natural que realmente a pessoa pensa que é uma secretária sua. Então você pega o seu celular lá e fala, olha, eu preciso amanhã cortar o meu cabelo, por favor, agende para mim em tal lugar. Ela vai fazer a ligação, vai conversar lá, e isso foi demonstrado, tá na internet para todo mundo ver. Ele liga, conversa com aquela pessoa e volta no celular da pessoa falando, eu já marquei para tal hora e etc, e tá tudo certo. Ou seja, você não precisa fazer mais nada. Então isso já é uma comodidade assim que sempre quando eu vejo essas evoluções acontecendo, o meu olho brilha, porque realmente é isso que a gente quer. A gente quer a tecnologia facilitando a nossa vida, né? E não incomodando. O que eu vejo é que as pessoas reclamam demais e se incomodam justamente porque elas não querem aprender, elas não querem entender como funciona a ferramenta. Mas olha só a comodidade disso. Imagina, você está num dia de correria, está acontecendo um monte de coisa na sua vida, você joga para o celular e fala, organiza a minha agenda, que eu não tenho tempo. Ele vai lá, organiza bonitinho para você, sem você ligar, sem você fazer nada. Ele mesmo liga, ele mesmo conversa, ele liga para os seus familiares se precisar. E isso também começou a ser implementado, como você estava falando de iPhone, na versão nova do iOS, já através dessa secretária aí que barra as ligações. Então, se o número não tiver lá na configuração do seu iPhone falando que é o número prioridade, você
já ele vai, né, simplesmente barrar e vai perguntar o que você quer com o meu dono, por que você está incomodando, né? Se não for nada relevante, já vai desligar na sua cara. Nossa, isso é sensacional. E claro, a questão de tecnologia, você falou da operadora Vivo, tanto é que ela leva o título de casa inteligente, né? Ela vende essa imagem de casa inteligente, essa conexão entre os eletrônicos. Sim. Em breve, inclusive, nas redes sociais, juntamente, o Paulo vai estar com a nossa convidada aqui, também no nosso Shakeflix Podcast, aqui na segunda temporada, a Zilda, que ela é profissional de moda, ela é formada em moda e trabalha com corretagem. Em breve a gente vai fazer uns vídeos aí, né, bem bacana nas redes sociais, mostrando essa parte de casa inteligente. Sim. E aí vai ter a participação do Paulo explicando como você consegue transformar sua casa inteligente também. Tem aquela, como que fala? Esqueci o nome daquela bolinha que fala... a Alexa, que já tá caindo em desuso também, porque ela já tá ficando um pouco inteligente. Alexa, né, que abre a cortina, acende a luz. Isso, mas, por exemplo, quem tem iPhone igual você, né, já tem o Apple Home, né, então a pessoa pode montar todo um ecossistema ali voltado para Apple e conversar naturalmente com o assistente pessoal do celular. Já tem o Google Home também para quem tem Android. Então a Alexa já tá, já passou. Pessoal, o assunto tecnologia, ele é amplo, é gostoso de falar, é gostoso de aprender, nos surpreende, né, ao mesmo tempo, e é sensacional. Qual seria o seu recado que você tem para dar para quem está nos assistindo agora, que estava até então com uma pequena resistência e agora se interessou mais para poder se aprofundar nesse mundo da tecnologia? Qual seria o seu recado para o que você tem a dizer para as pessoas? Bom, primeiro eu vou quebrar o seu script aqui e vou pedir para que você que quer entender mais a respeito de tecnologia, quer colocar aí no seu dia a dia, quer saber mais sobre isso, pode me acompanhar no Instagram lá no @paulo.proton ou também, por exemplo, no TikTok lá com Prisma Play, né, onde são esses dois canais onde eu falo sobre tecnologia, eu falo também um pouquinho sobre empreendedorismo e tudo mais, então nesse mundo voltado para isso. Se você quer avançar em tecnologia, você precisa estudar a tecnologia. Não adianta você achar que tudo vai cair do céu, porque não vai. A tecnologia ela está aí para facilitar a sua vida e ela vai te impulsionar para um outro patamar, mas precisa partir de você isso daí. A tecnologia ela não vai pegar na sua mão e te carregar. Você tem que pegar na mão da tecnologia e avançar junto com ela. Então aí que está a diferença. Isso vai definir você de bons profissionais e tirar você da linha dos maus profissionais, ou, muito pelo contrário, se você é consumidor, vai te ajudar a não cair em contas da carochinha na internet. Mas você precisa dar espaço para aprender de verdade a respeito de tecnologia. Por isso, segue a gente lá, que a gente sempre tem dicas ali para poder ajudar todo mundo. Perfeito. E aqui no nosso Shakeflix Podcast, você tem acesso a temas variados. Então a gente fala de tecnologia, a gente fala de saúde, nutrição. Em breve a gente vai falar também sobre o açúcar na vida das pessoas. É o vilão ou não é o vilão? Com a nossa participante, a Larine. Temos também a Zilda, que é especialista em moda e corretagem. Temos aqui a Soninha, que fala sobre a questão dos autistas. Sim. Então, se você está assistindo agora e se identificou e gostou do que assistiu aqui no nosso episódio, mas não é inscrito ainda, então acompanhe o Shakeflix Podcast nas redes sociais, tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Spotify e aqui no YouTube também. Então só se inscrever, porque essa segunda temporada promete, né? Promete. A segunda e a terceira também já estão aí. A terceira já para 2026. Então, árabe não brinca em serviço. Então, claro, tecnologia é um assunto muito amplo, gostoso, como eu falei, de falar. Teremos outro episódio aqui com o Paulo, a participação dele aqui no nosso falando mais sobre. E se tiver alguma dúvida, procure o Paulo ou me procure nas redes sociais, já vai mandando perguntas para a gente poder trazer aqui durante a nossa bate-papo. Tão gostoso assim. Então eu quero agradecer a audiência, né? Primeiro, obrigado, Paulo, por você ter separado espaço da sua agenda para participar e falar, né? Trazer todo o seu conhecimento aqui a respeito da tecnologia. Quero fazer um brinde com água. Tá sem mais. Sucesso, Sucesso. Sucesso. E espero encontrar vocês então no próximo episódio, Habibits, com curiosidades e informações relevantes que vai acrescentar e mudar a sua vida. Foguete não dá ré. Né? Como diz quem falou isso esses dias? Na verdade dá sim, porque o SpaceX já deu. Meu amigo falou esses dias nas redes sociais, só do Elon Musk que dá ré, mas o nosso não dá. Então faço
Vou me apropriar dessa fraseologia do meu amigo aí. Então, nosso foguete não dá ré. Até o próximo episódio, Habibits. Até mais, pessoal.